Pessoal, muito bom dia. Quem vos fala é o professor William. Hoje o dia amanheceu muito mais lindo. O tema da aula de hoje é métodos mnemônicos e iremos falar um pouquinho das operações matemáticas. Quais são os objetivos da aula de hoje? A gente vai entender a sequência das operações matemáticas e a gente vai aplicar as operações matemáticas em uma planilha eletrônica. Por que é importante esse conhecimento? Para a gente saber exatamente quais são as operações que devemos executar sequencialmente. A ordem da aplicação das operações, ela altera sim o valor do resultado. Eu aprendi o método mnemônico há muito tempo atrás e esse método mnemônico de memorização, o método mnemônico é um método de memorização e isso acaba facilitando muito nós recuperarmos uma determinada informação. E eu utilizo essa metodologia até hoje como aluno e também como professor, como docente. Eu aprendi uma sequência chamada Prímidas e a gente vai entender o que isso significa. Essa metodologia, esse método mnemônico, ele foi ensinado pelo meu professor de matemática da quinta série. Vai fazer um certo tempo que eu aprendi isso. E ele se chamava Roberto. Na verdade, ele se chama ainda. Né? Ele ensinou a seguinte frase: Professor Roberto mandou dizer ao Saci. O que significa essa frase? Significa a sequência em que eu devo aplicar as operações matemáticas para que o resultado, de fato, seja condizente com a verdade, ou seja, na sequência de operações matemáticas, os valores que serão aplicados, eu terei o resultado correto. E o que isso de fato significa? O P de professor significa a potenciação. Então, em primeiro lugar, se eu tiver uma operação de potenciação em uma equação, eu devo executar, em primeiro lugar, a potenciação. Em segundo lugar, se eu tiver uma operação de radiciação, então eu devo executar a operação de radiciação. Em terceiro lugar, se eu tiver uma operação de multiplicação, eu devo executar a operação de multiplicação. Vocês podem perceber que o início da palavra é exatamente a definição da operação que eu devo executar. Então esse processo de ensino-aprendizagem ele se tornou muito forte no meu conhecimento. Então todas as operações que eu vou utilizar, eu posso afirmar com certeza que pela sequência eu não vou errar, porque eu sei exatamente qual é a sequência que deve ser aplicada à operação. E depois o D de dizer, divisão, e para finalizar o A de adição ao Saci e o S de subtração. Então a gente pode perceber que é uma metodologia muito simples, ela é de fácil aprendizagem e ela acaba contribuindo de uma forma geral para que a gente consiga eventualmente em uma operação matemática, quer seja no papel, no caderno, quer seja na planilha eletrônica, nós não tenhamos dúvida de qual a sequência que deve ser aplicada. E para mim demonstrar isso, eu vou colocar um exemplo e depois a gente vai lá para o nosso ambiente de planilha eletrônica para a gente validar as informações. Então eu coloquei duas operações. A primeira operação é 10 mais 8 vezes 6 dividido por 4 menos 8. Aí eu pergunto, qual que é a sequência que eu devo executar esses cálculos, essas operações? Se eu não tiver o conhecimento anterior, provavelmente, e se pela sorte eu não acertar a sequência, provavelmente o meu resultado ele vai ser errado. Onde que eu aplico essa metodologia, esse conhecimento que eu estou adquirindo hoje por meio dessa videoaula? Isso acaba ajudando em concurso, em vestibular, em provas. Então, esse material ele é de extrema valia, de extrema importância no nosso dia a dia. Então agora a gente vai para o resultado. O que eu fiz? Eu separei por meio de parêntese
e eu defini uma cor para a gente visualmente conseguir identificar qual é a operação que deve ser executada. Então vamos pela sequência. Se a gente voltar um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente lembrar quais são as operações. A gente vai trabalhar somente as operações mais simples, mais básicas, a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração. Eu não preciso me preocupar nesse momento com potenciação e radiciação. Qual que é a primeira operação que eu devo fazer? Então vamos lembrar lá, professor Roberto mandou dizer ao Saci: potenciação, radiciação, multiplicação. Quem vem primeiro? Multiplicação. Então o que eu fiz? Ela está aqui, ó, entre o parêntese amarelo, a multiplicação. Depois da multiplicação, mandou dizer. Dizer de divisão. Quem vem depois? Entre o parêntese verde, tá aqui, ó, o resultado dessa multiplicação eu devo depois dividir por 4. Tá aqui, ó, divisão. Depois da divisão, dizer ao a de adição. Então depois dessa multiplicação e dessa divisão, eu devo fazer o quê? Eu devo adicionar o valor de 10. Então tá aqui, ó, fechado no parêntese vermelho. Completando essa etapa, eu terei o resultado. E para finalizar, Saci S de subtração. Então está aqui, ó, a minha subtração e eu finalizo esse processo por meio do parêntese branco. E eu executando esse processo dessa forma que eu estou ensinando hoje, é dito e certo que vocês não irão errar o resultado. Pela sequência das operações, a gente descarta esse tipo de problema. Nós sabemos que é bem difícil, pela quantidade de informações que nós temos, decorar tudo, mas os métodos mnemônicos eles acabam favorecendo esse processo de fixação da informação. Para vocês terem uma ideia, essa metodologia, essa estratégia que eu coloquei como parte do meu cotidiano, do meu dia a dia, ela foi aprendida há mais de 20 anos, para vocês terem uma ideia. Então, dificilmente essa informação ela vai acabar se extinguindo ao longo do tempo. Vamos para a próxima operação. Próxima operação, 10 vezes 2 mais 2 menos 2 dividido por 2. Aí eu pergunto, quem que vem primeiro? Qual operação deve ser feita primeiro? Eu utilizo a mesma metodologia. Professor Roberto mandou dizer ao Saci. E eu vou lembrar a sequência sem dúvida alguma. E vamos agora para a finalização dessa outra operação. Então o que eu teria que fazer? Então vamos lá. Ó. Primeira etapa, multiplicação. 10 vezes os 2, então eu tenho um valor aqui. E depois da multiplicação, quem que vem? Multiplicação, depois a divisão. Então eu acumulo esse valor aqui, ó, o resultado dessa operação. Eu deixo de lado. E aí a gente vai fazer essa outra operação aqui, ó. Menos 2 dividido por 2. E aqui eu vou ter um resultado. E depois da divisão, quem que será que vem? Depois da divisão, eu tenho a adição. Aqui, ó. Adição. Então eu pego esse valor, eu adiciono 2. Eu vou ter um valor aqui, ó. Que ele vai ficar, nesse caso aqui, negativo. Vocês vão entender o que isso significa. Futuramente eu vou explicar. E a partir desse valor que eu tenho aqui entre o parêntese vermelho, eu irei subtrair o valor resultante dessa divisão. E a partir daí eu vou ter o meu resultado final e com certeza esse resultado ele estará correto. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou lá para a nossa planilha eletrônica, eu vou pegar essas fórmulas e eu vou jogar dentro de uma célula e a gente vai validar se realmente o Excel ele consegue resolver essas operações. Pessoal, então estando na nossa planilha eletrônica, eu vou executar aquelas operações. Eu vou fazer as operações em duas etapas. A primeira com os parênteses, para a gente validar que realmente aquela divisão, né, sequencial ela realmente funciona. E depois eu vou aplicar sem os parênteses. E aí a gente vai conseguir validar que a ferramenta Excel, por definição, ou seja, quem programou a ferramenta, ele pensou nessas sequências e nessas operações. Então vamos lá, eu tenho uma colinha aqui do lado, eu vou pegar a primeira função,
eu vou utilizar essa primeira célula e eu vou alimentar com aquela sequência que a gente utilizou. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então a gente pode perceber que é a mesma sequência que a gente trabalhou na nossa apresentação. Podem perceber que estão com os parênteses. Ajuda a reforçar a importância da sequência das operações para que a gente consiga ter o resultado verdadeiro, o resultado certo. Valor 14. Então nós obtivemos, por meio dessa expressão matemática, por meio das operações, nós tivemos o valor de 14. Eu vou pegar a mesma operação e eu vou aplicar sem o parêntese. E a gente vai validar que a informação, ou seja, o resultado, ele confere, ele deu igual. Vamos pegar a segunda expressão, em primeiro lugar, separada por parêntese. E a gente vai validar que deu um determinado valor, nesse caso 21. E agora a gente vai pegar a expressão, mas sem os parênteses. E a gente valida que realmente utilizando o parêntese e utilizando a sequência correta, a gente consegue chegar no resultado final e no resultado correto. Então a nossa atividade, ou melhor, o nosso desafio é ver se vocês entenderam o conteúdo da videoaula e se vocês conseguem resolver essas duas operações. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esse conteúdo eu uso ele há bastante tempo, facilitou bastante a minha vida, o aprendizado na área da matemática, da computação, do raciocínio lógico. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e, se for possível, deem um like. O like acaba ajudando o nosso canal. Espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus, podem contar comigo sempre e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!